Olá, meu amigo, minha amiga. Estão acontecendo situações, diria, efervescentes aqui no Brasil que eu irei compartilhar com vocês no nosso encontro de hoje. Antes de mais nada, eu quero agradecer a todos vocês por fazerem aqui do nosso portal um espaço, de conexão de pessoas aqui dentro do Brasil, de fora do nosso país, que estão cada vez mais conectadas com a realidade brasileira, estão contribuindo para que outras pessoas também compreendam melhor as coisas que acontecem aqui no nosso país, na nossa realidade, no campo da política, da economia, enfim. E além disso tudo, nós todos fomos e somos sujeitos ativos de transformações aqui no nosso país. Graças ao nosso envolvimento, a gente conseguiu jogar para o lixo da história essa gente que fez muito mal ao povo brasileiro e que agora começa a ver que a justiça está chegando cada vez mais próxima. Cada vez mais perto estão as grades de muitas cadeias. Isso, gente, não é torcida, isso é análise da realidade jurídica, realidade política, dos fatos que já estão chegando ao conhecimento do público e que a gente sabe que a Polícia Federal, o Ministério Público Federal e até a Procuradoria Omissa da República estão tomando conhecimento também. Então, a fila está andando, algumas pessoas estão tendo problemas muito sérios por terem se conectado, com o Bolsonaro, e as coisas estão vindo cada vez mais à tona e é o nosso papo de agora tratará dessas questões. Antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal a se inscrever, você que é muito bem-vindo. Conheça também os nossos outros vídeos, se você gostar, compartilhe, dê seu joinha, recomende. Não esqueça de sempre estar aqui conosco todas as vezes que for possível, nosso chat entre 5 horas e 5h30 e também se inscrever no nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você ficar ainda mais engajado, você prestigiar aqui o nosso portal, tá bom? Então vamos seguir em frente que temos coisas aqui muito interessantes. Para começar, vamos falar aqui de algumas conexões desse pessoal que tentou fazer tanto mal ao nosso país e o que eles estão sofrendo agora. Gente, algumas pessoas escrevem aqui para o nosso portal, eu gosto sempre de esclarecer todas as vezes que isso é possível, Olha, você fala muito do Bolsonaro, você está falando muito desse pessoal, enfim, temos que olhar para frente, tem coisas que estão acontecendo no governo atual que a gente tem que prestar atenção, sim, é o que nós tentamos fazer aqui todos os dias. Mas esse portal aqui e muitas pessoas que estão nas redes, nós todos temos muita responsabilidade de fazer com que essas pessoas que fizeram tanto mal ao Brasil, que elas sejam responsabilizadas criminalmente. E, gente, é muito importante a gente não fazer um discurso derrotista, um discurso de negar a existência da justiça, do Estado brasileiro, porque cada vez que a gente diz que, olha, não vai ter punição, isso vai terminar mal, isso termina em pizza, ninguém vai para cadeia. Quando a gente começa a reverberar esse tipo de pensamento, a gente acaba legitimando injustiças, a gente acaba legitimando impunidades, a gente cria um ambiente comum onde esse tipo de situação passa a ser uma coisa normal, e isso não é normal. Quem pratica crimes com a montanha de mortos que nós tivemos aqui no nosso país, isso não pode ser esquecido, não pode ser deixado para trás. Então nós vamos continuar a colocar sempre luzes sobre essas questões, sobre os responsáveis e cobrar das instituições e esclarecer o máximo que a gente puder aqui no nosso portal como funcionam as instituições ou como deveriam funcionar. Pois bem, então esse é um ponto. E agora temos o governo Lula, que está sofrendo também já alguns problemas muito concretos, que dificultam muitas promessas que foram colocadas durante a campanha. E se isso não for enfrentado, se isso não for devidamente esclarecido, a gente vai ter uma situação muito complicada aqui no nosso país nos próximos anos. Então vamos seguir aqui em relação às coisas do passado para conectar com o presente, que apontarão para o futuro. Templo de Valdomiro, templo de 260 milhões da igreja de Valdomiro, é penhorado por dívidas. Gente, isso é um desdobramento da notícia que está rolando aí, que ele tomou um golpe da própria família, da própria filha, de 800 milhões de reais. Como tem dinheiro essa gente, E fez uso político da sua igreja para apoiar o Bolsonaro. E todo mundo que embarcou nessa canoa e que fez profecias e que fez essas misturas de fé com política, quebrou a cara e levou muita gente, inclusive, para a cadeia, Tem muita gente presa até hoje porque acreditou nesses falsários aqui, dizendo que o Bolsonaro era enviado de Deus, que era o escolhido de Deus, e as pessoas, muitas partiram para uma espécie de cruzada santa, para defender aquele que eles achavam que defenderia o Brasil de situações muito mais graves. Vamos pegar aqui um trecho aqui, porque recordar é importante, A picaretagem merece o tempo todo ser mostrada para alertar as pessoas. Vamos acompanhar aqui. Que Deus te abençoe
cada vez mais. Porque, pode aplaudir mesmo, porque é o escolhido de Deus. É o escolhido de Deus. Eu vou poupar vocês porque... É o canal de bênçãos desse país. Porque aí vem a pregação patife, né? Uma atrás da outra desse tipo de situação. Então, isso vai gerar muitos comentários aí na imprensa ao longo das semanas, porque a situação econômica do senhor Valdemiro, o cara que vendia feijão, né? Supostamente para curar os problemas da pandemia aqui no nosso país, é uma figura que, com esse perfil moral, não podia estar com outra pessoa, senão com o ex-presidente da República. Pois bem, e a gente dá um pulo aí e entramos na economia. Gente, nós temos forças poderosíssimas aqui no nosso país que defendem interesses transnacionais, interesses de fora do nosso país, contra o Brasil e que atuam aqui dentro com a maior desenvoltura, né? Um desses representantes é o presidente do Banco Central brasileiro, que foi entrevistado no programa da CNN pelo Abílio Diniz. E o Abílio Diniz fez uma pergunta para ele, o que mostra nas mãos de quem o Banco Central do nosso país está sendo colocado, né? Ou foi colocado, e como o presidente Lula terá que enfrentar esse tipo de lógica, esse tipo de pensamento. Vamos acompanhar aqui, vocês tiram suas próprias conclusões. Vamos lá. Eu queria perguntar para você. Espera só um minutinho. Aí ele faz aqui uma indagação, né? Começa a fazer uma indagação sobre o presidente Lula e o comportamento dele com o Roberto Campos. Vamos ver aqui. O Banco Central, a taxa de juros é você. Você já conversou com ele tentando explicar? Uma excelente pergunta. Eu vou voltar um pouco na última, porque depois eu respondo essa, que tinha uma coisa que eu queria frisar, que a gente tem que tomar cuidado para não ter uma inversão de valores. E aí vou tentar tirar o economês. Se você é empresário, está tentando pegar um dinheiro e está caro, a culpa não é do Banco Central que é malvado, a culpa é do governo que deve muito, porque o governo está competindo com você, né, pelo dinheiro que tem disponível para aplicar em projetos, né? Então, assim, o grande culpado do juros estar alto é que tem alguém competindo, né, pelos mesmos recursos. Então tem que acabar com o governo, né? O governo é o problema. O Banco Central só tem santo no Banco Central. As pessoas do Banco Central estão preocupadas com seres humanos, né? Não estão preocupados com o dinheiro dos grupos aos quais eles estão servindo, né? Então a cara de pau é muito grande, gente. Alguém que está numa instituição que deveria ser uma instituição de Estado, está atuando contra o governo que foi eleito pelo povo brasileiro, simplesmente com esse discurso absolutamente terrorista do ponto de vista da economia, né? Mas não é voz isolada não, tá? O jornal Valor Econômico de hoje comprova nas mãos de quem nós estamos. Eles fazem o seguinte editorial, pasmem. Economia desacelera devagar e a inflação resiste. Pô, então, quer dizer, a economia está desacelerando devagar, para desacelerar mais ainda num país com os problemas que nós temos. E aí, gente, é impressionante esse parágrafo aqui, que eu separei, até dei uma printada nele aqui, uma pintada, né? É estarrecedor. Diz o seguinte: não é possível prever com precisão a resultante do jogo contraditório de forças da política monetária e da política fiscal. O efeito principal é o mais do mesmo. A economia não está esfriando tanto quanto deveria diante de uma carga cavalar de juros. Então, quer dizer, a economia não está... Era para desacelerar mais, é para ficar mais recessiva ainda. Bom, e as estimativas de crescimento estão subindo e não caindo como deveria ocorrer. Gente, é impressionante. Eu vou recortar esse trechinho, colocar na descrição do nosso vídeo. Aliás, vou tentar colocar essa parte do editorial todo aí para vocês entenderem nas mãos de quem que nós estamos. Hoje, mais cedo, mais um editorial mostrando aqui os problemas que nós estamos enfrentando no Brasil. O editorial do jornal o Globo. Iniciativa de reerguer indústria naval revela que o PT nada aprendeu. Depois de vários fracassos, Petrobras é mais uma vez usada para sustentar construção de navios no Brasil. Gente, a grande mídia aqui no nosso país, ela representa, ela é a voz de uma classe social que não é a minha, não é a sua e não é a do presidente Lula. Não é das pessoas que trafegam normalmente na sociedade. É a voz de um super grupo, né? Um grupo super endinheirado, um grupo super bilionário, que tem interesses não com o povo brasileiro, para dividir com o povo brasileiro,
brasileiro. Eles têm muito mais conexões com os outros bilionários de mesmos grupos econômicos de fora do nosso país. É uma outra esfera, é uma outra realidade, é um outro mundo, não é o mundo que a gente vive aqui. Portanto, se o governo, como o governo brasileiro, não tiver essa compreensão, tiver acatando esse tipo de direcionamento que eles fazem, esse engajamento, nessa militância, esse ativismo político e econômico, a gente, de fato, não rompe com a escravidão que ainda acontece no nosso país, o sistema escravocrata, onde a maior parte do povo brasileiro trabalha como escravo, né, para poder ter o mínimo necessário para a sobrevivência, sendo que o Brasil poderia ter uma condição muito melhor do que a condição que nós temos hoje para a sociedade de uma maneira geral, né? E a gente vai vendo os desdobramentos disso. Lula aceita gatilhos no arcabouço, desde que não impeça aumento de salário mínimo e Bolsa Família. Gente, o Congresso Nacional está para aprovar o arcabouço fiscal que vai atrofiar o governo. Não vai deixar o governo fazer absolutamente nada por conta daquela lógica do Roberto Campos Neto, né? O governo tem que ser bonzinho, não pode fazer dívida, enfim, porque se fizer, o dinheiro vai ficar muito caro, então ninguém consegue pegar dinheiro, o Brasil não cresce, até porque eles querem que o Brasil ande para trás. Então, essa gente, eles não têm compromisso com o povo brasileiro. As elites endinheiradas não têm compromisso com o nosso povo, com a nossa nação. Os grandes veículos de comunicação, eles são porta-vozes, como eu disse para vocês, de uma classe social. Eles defendem o interesse da classe deles e não da classe social, das classes sociais aqui no nosso país, que são as amplas maiorias, né? E o presidente Lula vai ter que enfrentar essas questões, né? Porque senão vai ficar refém. E aí a gente vê notícias, entre aspas, muito estranhas, como essa aqui da Mônica Bergamo. Lula está ansioso e triste com dificuldades para governar. O presidente enfrenta hoje realidade diferente de que seus mandatos anteriores, quando comandava o país detendo mais poder. Gente, por isso que eu tenho dito para vocês, aí coloca a foto do Lula, né, com o semblante, né, a matéria é bem estranhíssima, né? É muito importante que o Lula se comunique com a sociedade através de lives para poder interagir, para poder defender pontos de vista, para poder reagir a esse tipo de lógica que está sendo colocada o tempo todo pelos grandes veículos de comunicação a serviço de classes sociais ou de uma classe social que não é a nossa, como eu tenho dito, não é um clube que a gente tenha acesso, que a gente possa entrar nesse clube. Então, não sou eu só que felizmente estou fazendo esse tipo de observação, estou vendo mais gente começando a manifestar esse tipo de preocupação e o presidente Lula vai ter que enfrentar essa questão, porque senão ele vai ficar refém mesmo. Um presidente, ele serve para ajudar a sociedade a se politizar, ele serve para ajudar a sociedade a se mobilizar para ajudar com que a gente tenha mudanças que sejam de interesses do povo brasileiro e não dos interesses, né, dessa gente que está à frente, pelo menos na área econômica. E aí a gente vai vendo rescaldos ainda do passado que estão brotando. Polícia Federal avança nas investigações e gera apreensão entre aliados de Bolsonaro. Gente, não tem como a gente deixar de fazer essa conexão. A gente tem que lutar pela responsabilização dos criminosos e olhar o que está acontecendo no presente para ver o que vai acontecer no futuro. Perícias em celulares e material apreendido com Bolsonaro e Cid indicam suspeita de conta no exterior ligada ao ex-presidente. Claro, gente, eles fizeram tantas patifarias, porque as patifarias elas estão sendo mais colocadas para fora agora. Muitas pessoas estão falando assim, mas está demorando muito para o Bolsonaro ser responsabilizado. Gente, o escândalo da joia surgiu em março. No dia 12 de março, nós ainda estamos em maio. Não dá para ter um milagre de uma pessoa ser apontada como responsável de um crime, ter investigação, ter a defesa, ter a acusação, a sentença e ela ir para a cadeia assim em 60 dias. Não dá. Isso tudo só veio à tona e isso mostra porque é plausível a suspeita do Bolsonaro ter contas fora do nosso país, porque essa gente largou o pau mesmo. Quando eles viram que tinham entrado numa rota que não dava mais para voltar, aí eles aceleraram. Então fica absolutamente crível que o Bolsonaro quisesse embolsar um conjunto de diamantes para vendê-los, para fazer algum tipo de transação, uma vez que ninguém sabia desses diamantes até o dia 31 de dezembro, aliás, até março desse ano, né? Então estava tudo sendo escamoteado, tudo sendo feito na surdina, como a gente diz. E o Bento Albuquerque, quando ele foi flagrado nessa história, na época até coloquei para vocês, né? Ele disse coisas assim. E entregou 2 caixas, né? E 2 pacotes. Na Arábia Saudita. Na Arábia Saudita. Pois não.
E aí esses pacotes foram distribuídos nas malas, né? Então, gente, é uma situação tão patife. Eu usei várias vezes essa expressão, espero que a plataforma hoje não encrenque comigo, né? Mas é uma situação tão marota, tão criminosa, é uma disfarçatez tão grande, um almirante tentando passar com diamantes sem declaração, que iam parar nas mãos do Bolsonaro e que agora a gente está vendo as suspeitas que ele tenha contas no exterior, que esse Cid aí estava operando essa história toda. Enfim, é uma gente que quando viu que a vaca tinha ido para o brejo, eles aceleraram mesmo, mas agora está tudo vindo à tona. Então como é que a gente vai esquecer essas pessoas? Eles têm que ser responsabilizados porque morreu gente no nosso país. Eu não vou esquecer, eu tenho certeza que você não vai esquecer. Então nós vamos continuar nessa batalha aqui e daqui a pouco, né, a gente vai ficar mais atento com as questões envolvendo o governo atual e a gente vai poder jogar mais luzes sobre debates aí que estão sendo escamoteados. Gente, eu fico por aqui. Mais uma vez, um grande abraço. Deu um probleminha aqui, mas até a gente volta no nosso próximo encontro. Tchau.